Oi pessoal, esse é o meu primeiro vídeo, então pode ficar ruim às vezes. E hoje eu vim explicar, ou até tentar explicar mesmo, a Grécia Antiga. Eu estava estudando sobre isso na escola e agora eu vou compartilhar meus conhecimentos com vocês. Localização da Grécia. Ela se localizava na maior parte do sudeste da Europa e abrangia 3 regiões importantes: Grécia continental, sul da Península Balcânica, Grécia insular, ilhas dos mares Egeu e Jônico e Grécia asiática, estreita e longa faixa de terras situadas no continente asiático. A Grécia, ela se situava em regiões de 2 continentes, aproximadamente um pouco para cada continente. Ela se situa lá no sul, sudeste, da Europa. Também tem uma faixa de terra lá no continente asiático. Estado da Grécia. Ele se localiza em relevo montanhoso e um solo pedregoso e pouco fértil. Por isso, no futuro, eles pensam em se mudar, e se mudam para Roma. Importante. Devido ao relevo montanhoso, o deslocamento de uma cidade a outra era muito difícil. Por isso, cada uma se desenvolveu de forma autônoma, sem que houvesse uma unidade política grega, formando assim cidades-estados independentes. Isso quer dizer que a Grécia, como tinha o relevo montanhoso e o solo pedregoso, não daria para ficar igual um nômade, viajando por aí na Grécia. Então, eles tiveram que tomar a medida de cidades, estados e não unidas. Economia da Grécia. A Grécia se desenvolveu desde muito cedo a prática do comércio e da navegação, devido à sua localização geográfica favorável, voltada para o mar Mediterrâneo. Daqui a pouco, em algum momento, eu vou começar a explicar sobre Atenas e Esparta. E cada um deles tem um estilo diferente de economia. Uns são no comércio, na agricultura, outros na navegação, na pesca. E a navegação, a pesca, a agricultura e todos esses meios econômicos, eles foram muito influenciados e foram tão importantes por conta do mar Mediterrâneo. Eles ficavam bem lá mesmo, Você ia pra frente, encontrava o mar Mediterrâneo, e isso favoreceu também muito a Roma, que talvez no próximo vídeo eu possa explicar. Igual a todos os povos, a Grécia também teve vários períodos. Que eu contei foram 5 períodos: pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. E agora eu vou contar para vocês. Período pré-homérico, 20 a.C. até 12 a.C. Foi a época de formação da chegada dos aqueus, jônios, eólios e dórios. Alguns povos, Aqueus, primeira tribo grega a chegar à Grécia. Jônios se fixaram na região ática e deram origem aos atenienses. Éolios, tribos indo-europeias que também dominaram os jônios. Dórios, tribos de guerreiros já dominavam o ferro e, ao chegar, dominaram todos os povos ali existentes, se fixando na península do Peloponeso e formaram o povo espartano. Civilização cretense. Um povo não grego, chamado cretense, se estabeleceu numa ilha ao sul da Grécia, lá sobrevivendo da agricultura. Civilização micênica. Os aqueus, povo grego, indo-europeu, chegou à Grécia e lá fez amizade com os cretenses, aprenderam muitas coisas com eles e depois os dominaram.
Período Homérico, 12 a.C. até 8 a.C. Importante, foi a época em que os dórios, povos gregos, que já dominavam o ferro e por isso possuíam superioridade militar, chegou à Grécia e, graças à sua violência, os palácios foram destruídos e o povo passou a viver em engenhos, unidades familiares, agrícolas ou também chamadas de comunidades científicas, que ao crescerem, muitos se uniram e voltaram a virar cidades, polis. Importante. Este período recebe esse nome, pois as únicas fontes históricas são os poemas épicos atribuídos a Homero, Ilíada, narrativa da Guerra de Troia e Ilíada, que conta as aventuras de Ulisses, de volta para Ítaca, sua terra natal. Período arcaico, 8 a.C. até 6 a.C. Foi a época do desenvolvimento das polis e da colonização grega. Com o uso do ferro para a fabricação de ferramentas agrícolas, a produção de alimentos cresceu e assim cresceu também a população, que, buscando novas terras cultiváveis e fugindo da escravidão por dívidas, migraram formando colônias gregas em locais distantes. Sabemos mais sobre Atenas e Esparta devido ao volume de fontes históricas, principalmente escritas, dessas duas cidades. Atenas. Cidade voltada para o comércio marítimo, pesca e navegação. Foi fundada pelos jônios que valorizavam a sabedoria e cultura. No início, Atenas era uma monarquia, governada pelo Basileu, rei. Depois, os basileus perderam poder para os eupátridas, ou bem-nascidos, que significa aristocracia. Reforma de Solon. Põe fim à escravidão por dívidas e divide a sociedade em 4 classes sociais, sendo que as mais ricas poderiam participar da política. Reformas de Clístenes. Cria a democracia, Eclésibulé, democracia. Importante. Ostracismo era o nome dado ao crime cometido contra a democracia, punido com 10 anos de expulsão da cidade de Atenas. Reformas de Péricles. Aperfeiçoou a democracia, criando o Tribunal Popular, para julgar casos e remuneração para os membros da Eclésia. Sociedade ateniense. Eupátridas, descendentes dos jônios e, portanto, herdeiros das melhores e maiores terras. Eram os mais ricos e poderiam participar das decisões políticas. Demiurgos, camponeses, artesãos e comerciantes livres, que também podem participar das decisões políticas. Metecos, estrangeiros sem direito de participar das decisões políticas. Escravos, por dívidas ou vencidos em guerra, sem direitos de participar de decisões políticas. Estrutura política ateniense. Bulé, composta por 500 cidadãos remunerados que selecionavam os projetos a serem votados. Eclésia, assembleia composta por todos os cidadãos que votavam nos projetos selecionados. Estrategos, 10 cidadãos eleitos por um ano para colocar os projetos aprovados em prática. Excluídos, mulheres, estrangeiros e escravos. Democracia direta. Esparta, cidade mais voltada para a agricultura, fundada pelos dórios e que valorizava o militarismo. Era uma oligarquia, ou seja, apenas um grupo restrito de pessoas participavam das decisões. Sociedade espartana. Esparciatas ou espartanos, descendentes dos dórios e, portanto, herdeiros das melhores e maiores terras, eram os mais ricos e os únicos que poderiam participar das decisões políticas. Periecos, camponeses, artesãos e comerciantes livres, porém sem direitos. Iliotas, descendentes de aqueus que, dominados pelos dórios, foram transformados em servos. Estrutura política espartana. Importante.
só esparciatas podem participar da política. Ilhotas e periecos eram excluídos. Jerúsia, formada por 28 gerontes com mais de 60 anos e 2 reis, tomavam as decisões. Ápina, formado por todos os esparciatas com mais de 30 anos, que aprovavam as decisões. Esforato, formado por 5 esparciatas eleitos para um ano, com função de executar as decisões. Agora nós vamos voltar na época dos períodos para falar o que acontece depois, daqueles outros períodos. Nós vamos agora para o período clássico. Período clássico, 6 a.C. até 4 a.C. Foi a época gloriosa da civilização grega e também que levou à ruína, graças às guerras externas e internas. Guerras médicas. Os persas tentaram dominar as polis gregas, mas são derrotados, graças a uma aliança grega chamada Liga de Delos. Atenas fica com recursos da Liga de Delos, se reconstruindo e fortalecendo. Guerra do Peloponeso. Os espartanos revoltados com os atenienses formaram a Liga do Peloponeso e derrotaram os atenienses. As polis enfraquecidas, anos após guerra, são dominadas pela Macedônia. Por último, mas não menos importante, eu queria registrar uma coisa aqui. Se vocês identificarem alguma coisa assim que poderia melhorar nos meus vídeos, vocês podem falar aí nos comentários que eu farei o melhor para adicionar, ok? Tchau.